Meus irmãos, hoje vamos falar sobre triunfo na adversidade. E em falando sobre triunfo na adversidade, esse tema triunfo na adversidade, certamente se há triunfo na adversidade porque houve um esforço de ambas as partes, né? Vejamos que há um esforço meu e também da parte do Senhor de me ajudar. Então a gente vê o cuidado do Senhor, né, nessa questão de ajudar aqueles que buscam para que ele possa triunfar, né? Então vamos ler o Salmo 34, do versículo 17 ao 20, né? O que a palavra de Deus nos diz sobre o cuidado do Senhor para que cada um de nós possamos triunfar. Diz o seguinte a palavra de Deus: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o justo, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, e nenhum será condenado. Então, observe o cuidado do Senhor conosco, né? E a proposta do Senhor é nos ajudar para que você possa triunfar. Você precisa confiar nesse Deus e confiar que Ele pode fazer por nós. E também há um esforço de nós no buscar ao Senhor. Justos, né? Ele fala dos justos. O que vem a ser esse justo? O justo é a equidade. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Ou seja, na balança não pode pesar nem para um lado nem para o outro. Não haverá acepção de pessoas. E não tem o lado A e o lado B, né? Então é isso que o Senhor chama de justo. Que busca ao Senhor e que não tem nenhum lado. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sobre todas as pessoas. E a palavra de Deus diz também nesse texto que o Senhor nos ouve. E nós precisamos clamar, falar com Ele, ter relacionamento com Ele, né? Então Ele nos ouve. E nós, falando com Deus nessa caminho duplo, né? Ele também nos ouve e o Senhor também age, né? Então a palavra de Deus diz, o texto diz que Ele nos livra de todas as angústias. Ou seja, Deus conhece, né, os nossos dilemas. Deus conhece, Ele sabe o que passamos, sabe que passamos por momentos difíceis, né? E também adversos, né? De angústia, e clamamos, né? A gente clamando, sendo justo, né? Estando fazendo a nossa parte, com certeza o Senhor nos ouve e nos livra das nossas angústias, conforme esse texto deixa bem claro. Então, meus irmãos, a gente vê e que é admirável como os servos do Senhor, né, Jesus Cristo, enfrentam as adversidades, né? Então, ela vem para todos, né? Não é para a maioria, para algumas pessoas. Igual, por exemplo, esse coronavírus não veio só para algumas pessoas, veio para todos. Observe que, graças a Deus, o nosso presidente, o pastor Sócrates, está melhorando, mas ele também passou por isso. Famílias dos ímpios perderam parentes, mas famílias de cristãos também perderam, né? Então, a adversidade vem para todos. E a gente observa que também no passado não foi diferente. Paulo, ele é um exemplo de que quando preso em Roma, ele passou por dificuldades, né? Mas Paulo, ele também triunfou. Mesmo em meio à adversidade, Paulo triunfou. E a gente vê que Paulo, ele era alegre, né? E mesmo assim, na prisão, ele escrevia cartas para alertar as pessoas e para também animá-los para que eles pudessem continuar firmes, né? Então, Paulo escreveu aos Filipenses, por exemplo, no Filipenses 4:6, ele diz, olha, não fique ansioso por coisa alguma, as suas petições todas devem ser conhecidas diante de Deus, mediante a súplica, a oração, né? E também com a ação de graça. Paulo deixava isso bem claro. E quando que Paulo fazia isso? Ele tentava animar as pessoas enquanto ele estava preso. Mas ele estava preso, mas a palavra não estava presa, né? E Paulo confia em quem ele cria, ele sabia em quem ele cria. Então ele continuava triunfando mesmo em meio à adversidade. Ele escrevia mensagem de ânimo, desejando a mesma alegria e disposição, confiança, né? E Paulo tinha, ele continuava triunfando nessa confiança.
Então, o que vem a ser essa adversidade? Triunfo também na adversidade, né? O que vem a ser essa adversidade? Ela tem um sentido do que de adversidade? Ela tem um sentido de infidelidade, infortúnio, sorte adversa, fatalidade, revés. Muitas vezes não é algo que depende só de você, né? Pode acontecer uma dificuldade e ela não veio por sua causa, não foi você que causou. Então é uma coisa adversa, mas pode acontecer e a gente está vivendo um momento de adversidade nesse tempo de coronavírus. Assim como pode vir um terremoto, pode vir um furacão, pode vir, né, um vento, destelhar uma casa, alguma coisa pode acontecer. São coisas adversas que podem ter sido na própria natureza ou causado por outro ser humano, né? Então todas essas expressões, às vezes, essas dificuldades, né, elas tendem ou podem querer desanimar algumas pessoas. Por isso nós precisamos estar buscando no Senhor conforme nós vemos que Ele cuida, né, pelos textos bíblicos que foi já lido aqui. Então nós não podemos desanimar de enfrentar todas as adversidades e dificuldades com sabedoria, né, confiança, com sabedoria vinda do Senhor na palavra. Então, veja bem, estejamos saudáveis ou doentes, em dificuldades financeiras ou sofrendo injustiças, precisamos buscar aquele que pode nos conceder a força, a coragem, né, necessária para enfrentarmos as necessidades, as adversidades, com coragem, com confiança e também com alegria. Olha só, tem um texto da palavra de Deus que relata muito bem isso, e é Paulo, mais uma vez, né, colocando, ele também viveu as suas adversidades, né? Esse texto ele está em Filipenses, no capítulo Colossenses, perdão, 2 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, porque antes eu estava falando que ele estava falando aos Filipenses, né? E agora que Paulo está falando aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Olha que interessante que Paulo fala, mesmo na adversidade ele estava alertando os irmãos, né, para continuar firme, e ele triunfou por causa da sua fé. Olha só, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Além do mais, ele sabia que mesmo ele sendo falho, sendo fraco, ele tinha um tesouro, e nós temos esse tesouro, você também tem, que é Jesus em você, o Espírito Santo agindo em você e através de você, né? Para quê? Para que a excelência seja de Deus, não de nós. Nós reconhecemos que Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que nos orienta, que nos consola, que nos capacita, né? Então, às vezes eu falo meio rápido e o vídeo não chega legal no Zoom, né, no aplicativo. Então, veja bem, mas é isso. Ele continua nos alertando, falando dessa alegria. Ele reconhecia que Deus, a presença de Deus na vida dele faria diferença, né? Então, nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. E com Deus, né, agindo e atuando, e essa confiança em Deus, como ele se sentia e como ele transmitia essa mensagem para as pessoas. Ele dizia, olha só, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E aí ela será manifesta também. Ele diz assim no versículo 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está em Cristo. Ele diz, criei, por isso falei, nós cremos, também por isso também falamos. Então ele está expressando essa fé, essa confiança, esse mesmo espírito que ele diz que as pessoas, que eles também têm, que conhecem o Evangelho, e que aqueles que poderão abrir os seus corações com o Espírito Santo na sua vida agindo, ele também por meio da fé. Ele diz, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Então, que cada um tenha esse espírito de fé, e o Espírito do Senhor habitando nele, como um vaso de barro que tem um tesouro precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Versículo 14, ele continua dizendo, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também,
por Jesus e nos apresentará convosco, né? Então essa é a esperança do crente, que mesmo passando por toda dificuldade, por todas as adversidades, o próprio Deus que ressuscitou Jesus também o fará comigo e com você, né? E você tem a esperança da vida eterna. Porque tudo isto, versículo 15, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar, e a ação de graça, abundar a ação de graça, né? Para a glória de Deus. Então, que por amor de vós, por amor que o Paulo tinha à igreja, ele escrevia, mesmo ele estando numa situação adversa, né? Ele expressava a sua fé, a sua gratidão, a sua confiança em Deus, e queria que os irmãos também sentissem isso mesmo, esse mesmo amor, né? Então, ele, por amor de vós, ele diz, para que a graça multiplicada por meio de muitos, ou seja, tudo que você recebe de graça, para de graça receber, de graça dá, né? Então, se você aprende, você tem sabedoria, se você é abençoado por Deus, então você testemunha para que essa graça possa ser multiplicada na vida de outras pessoas, que possa ser abundante, né? Cheio da graça e da misericórdia também, e da glória de Deus possa imperar em nós e através de nós. Versículo 16 ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha que bênção, né? Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas nós não devemos desfalecer, conforme Paulo diz, né? E ainda que o homem interior se corrompa, contudo, ainda que o nosso homem exterior, né? Não interior, o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nós possamos estar firmados no Senhor, na sua palavra, na dependência do Senhor, e aí, dessa forma, nós renovaremos, seremos renovados, né? Como diz a palavra, correm como águia, né? Voam, andam, né? Correm por aí, mas não se cansam, não se fadigarão. Você tem um tesouro precioso que é o Espírito Santo atuando em você. Versículo 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, essas adversidades, e geralmente a adversidade não dura pela vida inteira, né? Cada momento tem uma adversidade e ela é momentânea, conforme Paulo fala, né? Ele sabia que aquele momento ia passar. Então ele diz que isso produz um eterno peso produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ou seja, ele tirava a lição de cada momento, né? E sabia que ele estava confiado no Senhor. Então diz, versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então que nós possamos andar firme e confiante sempre no Senhor, né? Então, diante de cada luta, diante de cada adversidade, Paulo demonstrava isso de forma muito clara, né? A gente vê também, meus irmãos, que o próprio Jesus, né, ele também passou por esses momentos adversos, né? E teve várias situações na vida de Jesus. Não foi assim tão fácil, né? Mas ele viveu todas as coisas na dependência do Pai. Então, e pensando nisso, o próprio Jesus nos alertou, né? Ele disse, olha, sempre haverá aflições no mundo. Mas certamente podemos manter o ânimo, né? Por quê? Porque Jesus, ele venceu o mundo e ele venceu todas as coisas. Ele também nos ajudará. No Salmo 55, 22, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então você tem essa certeza de que você pode confiar todos os teus cuidados ao Senhor. E o Senhor vai te cuidar de você jamais vai ser abalado, e ele garante isso. Outro texto que também está na palavra, 1 Coríntios 5, 7, diz o seguinte para nós. Olha só, acompanhe comigo aqui. Nesse texto ele vai dizer o seguinte, que nós devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus sempre que cuidar de mim, de você, ele está sempre à disposição. Ele diz, olha, eu sou o Senhor, teu Deus, né? E quando você se encontra em dificuldade, muitas vezes, né? Mas tem tempos, a vida também não é só dificuldade, né? Tem momentos que o Senhor nos ajuda a passar por todas as situações, e tem os momentos de bênção, né? Depois do deserto, né? Aí vem a bonança, né? Mas a gente deve saber que essas tribulações são momentâneas, como Paulo diz, né? E devemos passar ela com sabedoria.
E o Senhor nos ajuda em todo momento. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 11, texto bem conhecido dos irmãos também, lá do versículo 28 até o 30, vai mostrar para nós que quando a gente estiver cansado e sobrecarregado, a gente deve ir até Jesus, porque Ele cuida de nós, Ele nos alivia, né? E Ele diz, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E o Senhor Jesus também está disposto a ajudar, porque Ele sabe que a gente sempre soube, né? E Ele sabe que a gente passaria e continua passando por alguns momentos de adversidade, momentos que às vezes pode ser difícil, e Ele está lá à disposição para ajudar, embora Jesus também tenha vivido isso, né? Ele passou por momentos adversos. Quais foram as pessoas que triunfou na adversidade, né? Temos alguns personagens bíblicos que passou por algumas adversidades e eles triunfaram, né? E não é diferente da nossa vida hoje, do que acontece. Veja bem, já citamos Paulo, né, que foi preso, açoitado, e ele continuou a sua missão, né? Fez várias viagens missionárias, plantou igrejas, escreveu várias epístolas. Você vê, ele foi açoitado, foi preso, né? E escreveu aí grande parte do Novo Testamento, triunfou, pregou, andou por toda parte, abriu igrejas, deixou missionários, né? Timóteo, que era o seu filho na fé, ele instruía, mandava cartas às igrejas. Outro exemplo também é Davi, né? Que foi um grande guerreiro também, foi perseguido pelos seus inimigos. A gente vê vários salmos de Davi pedindo, livre dos meus inimigos, né? Me ajuda, ele pede ajuda ao Senhor, se humilha na presença de Deus. No entanto, Davi, com tantos inimigos, ele triunfou e também foi um grande líder na sua época, né? Uma pessoa ali que o Senhor amava, segundo o coração de Deus também. Um exemplo muito importante também que é José, né? Quantas adversidades José passou, olha só. Veja como foi essa vida de José, né? Os irmãos também conhecem esse relato. José foi humilhado, foi menosprezado pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, né? Também a gente vê isso. Mas todavia José continuou fiel, firme em Deus, né? Ele nunca desistiu, nunca desanimou, a sua confiança estava sempre em Deus. Então, depois de passar por tudo isso que ele passou, ele venceu essas adversidades. Então, uma pessoa que, pelo que ele passou, parecia que não ia ter um futuro, né, digno. E agora, então, José, confiando em Deus, com toda a providência de Deus, ele passou por essa adversidade e veio a se tornar governador do Egito, onde que ele ajudou não só aquela população, mas toda a sua família no tempo de escassez. Olha só, a palavra de Deus também nos diz o seguinte, aí já concluindo, Isaías 41:13, vai mostrar para nós aquilo que eu já tinha falado aqui. Ele disse, olha, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, o Senhor pode ajudar você, cada um de nós, e as dificuldades, as adversidades momentâneas a gente vai passando com tranquilidade, com sabedoria, com confiança no Senhor, né? E Ele, com certeza, vai nos abençoar em todo esse tempo. Que você possa aproveitar a lição de cada tempo, de cada época, continuar sendo instrumento. Nós continuamos sendo igreja. Apenas o templo não está aberto, mas estamos aqui servindo a Deus, né? Cultuando, louvando ao Senhor. E que você possa acreditar que Ele é o Senhor teu Deus. Ele disse, olha, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E assim como todos os personagens bíblicos triunfaram no passado em meio às adversidades, que a gente também possa triunfar sempre, acreditando que o Senhor sempre estará conosco, né, para nos ajudar. Então confie sempre no Senhor em todo o tempo, triunfe nas adversidades com sabedoria vinda do Senhor.